Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando o segundo bloco da primeira aula sobre os crimes contra a dignidade sexual, e eu quero agora analisar com vocês um aspecto antes e depois da Lei 12.015 de 2009, aspecto muito importante para o estudo. Vou trazer aqui a lousa, então vamos analisar uma tabela aqui, um quadro que eu fiz para vocês, mostrando o antes e o depois da entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, que trouxe grandes modificações na sistemática dos crimes contra a dignidade sexual em razão da CPI da pedofilia. Então, olha só, doutores, antes de 2009, de entrada em vigor da lei, nós tínhamos a divisão entre estupro e atentado violento ao pudor. Então, o artigo 213 trazia o estupro, que estava relacionado à conjunção carnal com violência, né? E o atentado violento ao pudor, que era a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Só para que a gente venha aqui, eu volto já aí para vocês, para dar uma explicada. Olha só, conjunção carnal é penetração pênis-vagina. Vou mostrar o conceito para vocês mais adiante, só para que vocês entendam aqui. Conjunção carnal é o ato de penetração pênis-vagina. Então, o estupro até 2009, como falava em constranger mulher, era pênis-vagina, era o crime entre homem e mulher. Tá? E o artigo 214, como a gente pode ver aí, o artigo 214, como a gente pode ver ali, ele falava do atentado violento ao pudor, que era a prática com violência, só que de outros atos libidinosos diversos da condição carnal, ou seja, sexo oral, penetração anal, palpação, etc, etc, etc. Tá? Então, só para que vocês entendam, havia até 2015 uma divisão entre o que era estupro e o que era atentado violento ao pudor, como vocês estão vendo aqui. Então, olhem só que aqui falava em mulher. A partir de 2015, houve a fusão entre o artigo 213 e 214, esses dois artigos aqui, o antes, eles se transformaram num só. E olha a significativa modificação aqui, doutores. Nós substituímos a palavra mulher pela palavra alguém. Olha só como é que ficou o texto, eu já trago para comentar aqui, ó. Constranger alguém, antes era constranger mulher, no caso do estupro, lembrando que houve fusão dos dois tipos, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, A pena ficou em reclusão de 6 a 10 anos, que era a pena desses dois crimes, tá? Então, só vem para mim aqui para eu fazer alguns comentários, depois eu vou falar do princípio que está ali. Então, percebam a diferença. Quando eu troco mulher por alguém, eu dou uma amplitude muito maior para o estupro. Até então, somente mulher poderia ser vítima de estupro. Ou seja, era um contato homem-mulher, ou a mulher era vítima do estupro, tá? Falava em constranger mulher, poderia até haver participação de outra mulher durante o crime. Em 2009, percebendo a necessidade de modificação, o legislador alterou para alguém, como vocês estão vendo ali, e isso amplia tudo, porque pouco importa agora o gênero da pessoa, não interessa, é alguém. Então nós podemos ter estupro de homem para mulher, mulher para homem, mulher com mulher, mulher com homem, trans, bi, sei lá, todas as nomenclaturas. Eu não vou aqui me arriscar a falar porque hoje nós temos um espectro muito maior e eu tenho até dificuldade de acompanhar. Outro dia eu estava pesquisando sobre isso, nossa, tem uma gama enorme, né, de reconhecimento de gêneros, né, enfim, isso é positivo no sentido de que deu uma proteção maior ao ser humano,
né? Não importa a nomenclatura, não importa se é homem, mulher, como a pessoa se sente, como ela é, como ela se identifica, não importa. O que importa é que ela pode sim ser vítima de violência sexual nos termos do atual artigo 213, tá? Então, só voltando para a lousa aqui, o que eu quero ressaltar com vocês é isso aqui, ó. Princípio da continuidade normativo típica. Por quê? Não houve, neste caso, abolício criminis. Ah, Salim, mas o 214 sumiu, agora é só 213. Só que houve fusão. Então a norma, né? A norma que estava estampada no 214, ela migrou para dentro do 213. Então isso chama-se princípio da continuidade normativo típica e não abolício criminis. Não houve abolição, mas o conteúdo, né, a substância do 214 foi parar dentro do 213. Ou seja, houve uma revogação formal, mas não houve revogação da matéria. Né? A matéria continua dentro do artigo 213. Só para a gente relembrar, né, a sucessão de leis no tempo, olha só, quando criava crime, né, a novatio legis impeius, né, novatio legis impeio, então não havia crime e cria um crime do nada. Era crime, mas, por exemplo, aumenta a pena, piora a situação, novatio legis impeius, né? Olha só, era crime e aí vem a supressão daquele tipo penal. Aí sim é abolício criminis, como por exemplo houve no adultério, como houve o rapto, foi abolido do sistema, né? Ou então era crime ou há uma melhoria, como por exemplo a diminuição da pena, novatio legis in meius, melhorou a situação. E olha só, quando era crime e um tipo, a matéria, o conteúdo migra para o outro, olha lá, princípio da continuidade normativo típica, tá? Então olha o que é aí, ó, revogação formal, mas não material. Então na abolício criminis eu tenho a supressão da figura criminosa, deixa de ser crime. No princípio da continuidade normativo típica, simplesmente a substância de um tipo penal, a parte material de um tipo penal migra para outro, havendo simplesmente a revogação formal. Vem aqui para mim, doutores, cuidado com esse princípio, porque ele vem sendo cobrado em provas de concurso, segunda fase, tá? Há uma chance grande de aparecer. Estudem. Se vocês não conheciam esse princípio, se não estudaram isso lá na teoria geral, né? Estudem aqui, deem uma pesquisada, porque ele é muito importante. Então, voltando aqui para a nossa lousa, vamos então iniciar aí o estudo do estupro. Tomando uma aguinha aqui. Estudo do estupro. Cuidado, doutores, não é estrupo, tá? Não é estrupo, é estupro. É comum vocês ouvirem, doutor, o estrupo, não, é estupro. Embora eu tenha ouvido até um tempo atrás aí o movimento dos gramáticos, não, vamos liberar, o que importa é o som, a fonética e tal. Então, sei lá, você fala sapo, mas poderia ser escrito com C cedilha, né? Mas isso aparentemente até agora não foi alterado, então vamos estudar o estupro. Olha só o que diz o artigo 213 que eu acabei de mostrar para vocês. A nova redação é: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tá? Então nós vamos explodir esse tipo penal e estudar todas as suas nuances aí. O que é importante é que a vítima é alguém. Tá? E olha só, ó, elementar do tipo aqui, ó, violência ou grave ameaça. Sempre lembrando que a violência a violência é o esforço físico, é quando eu tenho contato físico, e a grave ameaça é a violência moral, é a intimidação, é a coação de alguém para que pratique, para ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena base em 6, máxima 10 anos, tá? Então, mínimo 6, máximo de 10 anos. O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, doutores. Olha só,
A liberdade sexual é uma fração da dignidade sexual. Tá? É uma das modalidades aí, dentro da ideia da dignidade sexual, nós temos a liberdade sexual. Ou seja, vem para mim, é o direito que a pessoa tem de dispor do próprio corpo, é o direito que a pessoa tem de escolher o seu parceiro sexual. Tá? Então essa liberdade que está dentro da ideia de dignidade da pessoa humana, né? Essa ideia que foi construída aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a ideia de dignidade, também está embutida liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, enfim, liberdade de culto, toda aquela parte inicial do artigo 5º da Constituição, né, traz aí a dignidade sexual, todas as suas facetas, e entre elas a liberdade sexual, liberdade de escolher parceiro, liberdade de escolher com quem vai ter qualquer tipo de ato libidinoso ou contato sexual. Legal? Esse é o bem jurídico tutelado. Então, e aqui nós vamos ver quais são as espécies de estupro. Nós temos o estupro simples, a topografia aqui do estupro simples, estupro qualificado pela lesão corporal, é a primeira parte do parágrafo 1º, estupro qualificado pela idade da vítima, nós vamos ver, né, a segunda parte aqui do parágrafo 1º, e o estupro qualificado pela morte, tá? O estupro qualificado pela morte. Só vou tomar uma aguinha. Então, seguindo aí, nós vamos estudar todas estas modalidades de estupro. Então, olha só, a questão da hediondez do estupro é muito importante, né? Então, o estupro, em todas as suas modalidades, ele é considerado hediondo, está lá no artigo 1º da Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, né? São considerados hediondos os crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Aí vem estupro, né? E mais adiante nós vamos dar o estupro de vulnerável, vamos ver que também é hediondo. Doutores, hediondez, né? A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, com o tempo, foi interpretando e mitigando aí a gravidade da lei de crimes hediondos, mas hoje nós ainda temos algumas implicações aí, como insuscetibilidade, anistia, graça, indulto e fiança, né? E também a questão da progressão, né? Só voltar lá para vocês verem, acho que foi meio rápido. Então, aqui, ó, um aspecto da lei de crimes hediondos é que crime hediondo quem pratica o crime hediondo não tem direito a isto aqui. Anistia, graça, indulto e fiança, que vocês sabem, vocês já estudaram isso aqui. E eu quero comparar aqui, ó, com o pacote anticrime. Olha só. Antes do pacote anticrime, isso está previsto lá no artigo, na lei de crimes hediondos, né? A progressão de regime com 2/5 e 3/5. Quando veio o pacote anticrime, né? Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, né? Houve uma mudança aí no que diz respeito a crimes hediondos, ó. As frações de aumento. Então, as frações, perdão, para progressão, 50% se o condenado pela prática de crime hediondo equiparado com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. Olha, com resultado morte, tá? Condenado por exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia, né? Olha só, vai ter que 60% para progressão. Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ó, tá vendo? Ó, 2/5, 60%, tá? 3/5, né? Aqui no caso de reincidente, aqui falava primário, né? E agora 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com o resultado morte. Então nós temos que estar atentos às modificações aqui do pacote anticrime, se traz ou não reflexo para a sistemática do estupro, vai depender aí, primário, não primário, se houve morte, não houve morte, beleza? Então, antes e depois aí, para vocês compararem. Seguindo, então olha só, quanto ao sujeito ativo, né, nós tínhamos, era um crime que era bipróprio, exigia de um lado a mulher, do outro lado o homem, né, e passou a ser
comum, olha lá, no que diz respeito à conjunção carnal, ainda é bipróprio. Por quê? Porque homem e mulher. Mas no que diz respeito a outros atos libidinosos diversos, aí pouco importa, né? Homem ou mulher ou qualquer gênero, tá? Então, por que quando a gente fala em conjunção carnal, é cópula vagínica, né? É penetração pênis-vagina, tá? Então, é possível concurso de pessoas no crime de estupro? Sim, é possível sim. É possível concurso de pessoas, seja autoria, participação ou autoria, coautoria ou participação na modalidade de instigação, auxílio, né? Ou induzimento. Vem para mim aqui, tem um filme que até um tempo atrás, até uns anos atrás, eu editei um pedaço dele e projetava em sala de aula, que chamava o filme Acusados, com a Jodie Foster, de 1985, 86, por ali. Esse crime é interessante porque ele é forte, né? E ele aborda o estigma que existia com relação à mulher no que diz respeito ao estupro. Ela foi estuprada, né, numa cena bem forte, dentro de um bar, em cima de um fliperama e tal. E lá a gente vê até instigação. Assistam, né? Procura no Netflix, vocês vão encontrar o filme com facilidade. Chama Acusados, com a Jodie Foster, né? Acusados, com a Jodie Foster. É um filmaço e ele mostra como a mulher era estigmatizada, né? No filme querem culpar a vítima pelo estupro, porque ela estava de mini saia, decotada, ela dançou de maneira sensual. Assistam que vocês vão entender. Então é possível sim o concurso de pessoas, seja na modalidade coautoria ou participação. A mulher como coautor ou partícipe, essa discussão aqui ela era muito comum até 2009. Hoje, quando se fala em alguém, claro que nós podemos ter qualquer tipo de pessoa praticando o crime, sendo vítima e também na modalidade de coautoria e participação. O estupro no âmbito do casamento, claro que hoje é possível. Havia essa discussão, mas a mulher, a esposa não pode ser estuprada pelo marido, né? Pode sim, né? Ninguém, mesmo casado, ela tem dignidade sexual, ela tem liberdade sexual de escolher o momento que ela está afim ou não está afim, né? De sexo, isso é uma liberdade dela. E a pluralidade, né, de agentes praticando crime contra uma única vítima é chamada pela doutrina de Curra. A pluralidade de agentes praticando crime contra uma única vítima, como aparece no Jodie Foster, a cena é forte, eu projetava isso em sala de aula, mas com o tempo eu achei que, enfim, assistam vocês vão tirar suas conclusões. Então, nesse filme aparece aí um estupro praticado por vários, né, agentes contra uma única vítima, isso chama Curra. O nome disso é Curra, tá bom? Então, progredindo aí, olha o que nós temos. A vítima, olha só, na primeira parte, né? Na primeira parte, quando a gente fala em conjunção carnal, aí nós temos que ter a vítima no sexo oposto do agressor, porque é a penetração pênis-vagina. Já na segunda parte, quando fala de atos libidinosos diversos, aí pouco importa, né? Não, nós estamos falando de penetração pênis-vagina, ok? Também não importam as condições pessoais da vítima. Havia uma discussão, por exemplo, se a prostituta, a garota de programa, podia ser vítima de estupro. Vem pra mim. Veja, quem disse que a pessoa que vive do comércio sexual, vive aí de fazer programas, não tem dignidade sexual? É claro que tem, é óbvio que tem, né? Então essa discussão caiu por terra. Óbvio que ainda que ela pratique sexo por dinheiro, ela tem direito de escolher o parceiro. Se alguém a procura e falar, não, hoje eu não quero, eu não quero, não tô afim, ela não merece ser estuprada, ou ela não pode ser vítima de estupro. Não, ok, é uma garota de programa, uma prostituta. Mas havia essa discussão, só para vocês saberem, tá? Então voltando para cá, idade da vítima, né?
Se a vítima for menor de 18 ou maior de 14, nós vamos ter uma qualificadora que nós vamos ver já já. E se a vítima for menor de 14 anos, aí é o chamado estupro de vulnerável, é um outro tipo penal, tá? Então, a idade da vítima, se for maior de 18, é o caput do 213. Se for menor de 18 e maior de 14, nós vamos ter aí a forma qualificada pela idade. A pena, inclusive, vai de 8 a 12. E se for vulnerável, aí nós caímos no artigo 217A. Então, aqui está um esqueminha para vocês estudarem. Olha lá. Vítima maior de 18 anos, estupro simples, entre 18 e 14, estupro qualificado, e menor de 14 anos, estupro de vulnerável. E aí o legislador fez uma cagadinha, porque ficou um vácuo no dia do aniversário da vítima e no dia que ela tem exatamente 14 anos. Vejam, a lei fala maior de 14, fala menor de 14, e aí ficou aí um vácuo, né? Um rateio aí do legislador para vocês observarem. Pode ser pegadinha de concurso. No ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que, para melhor proteção, considera-se estupro de vulnerável no dia do aniversário, tá? Então, seguindo aí, tipo objetivo, né? O objeto material, lembrando, é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente, é pessoa de qualquer gênero, e o núcleo do tipo é o verbo constranger, né? Constranger, guardem isso, traz a ideia de coação, coerção, não é o constrangimento, ai, estou com vergonha, constrangimento de vexame, não, é o constrangimento de força, de coerção, né? E esse constrangimento pode ser por violência, né? A vis corporalis, ou seja, de esforço físico, pode ser direto ou imediato, indireto ou imediato, né? E a grave ameaça, tá? A grave ameaça, que aí é a violência moral, né? Eu vou subjugar a vítima, em razão de uma promessa de mal grave e futuro. Legal? Então, guardem, o núcleo do tipo é constranger, no sentido de coagir, no sentido de coerção. E essa coerção pode ser por violência, né? A violência que é física na lei, quando se fala em violência física, ou grave ameaça, que é a violência moral. Meus amigos, passamos um pouquinho aí dos 20 minutos, vamos fazer uma interrupção desse segundo bloco para irmos para o terceiro bloco. Já já voltamos. Até mais.